Empreendedores e profissionais liberais, se vocês não me conhecem, eu me chamo Rodolfo Rocha, o seu mentor de negócios aqui nas redes sociais, e hoje eu vou compartilhar com vocês um dos hacks, um dos segredos mais importantes para você ser bem-sucedido na sua profissão, independente de qual ela seja. A grande verdade é que no mundo dos negócios você não precisa só ser excelente no produto ou no serviço que você representa ou que você atende. A grande sacada é que você precisa ter comportamentos e habilidades que o mundo dos negócios exige para que você explore não só o seu potencial, mas sim multiplique isso em dinheiro, tá bom? Liberdade financeira e que a sua contribuição para o mundo seja através do seu negócio, do seu produto, do seu serviço. Mas não adianta ser bom. Não adianta ser somente bom. Você tem que ter comportamentos estratégicos para garantir que o seu produto, que o seu serviço seja multiplicado e que muitas pessoas possam aproveitar. E do que eu estou falando? Sim, eu estou falando de vendas. Eu estou falando da habilidade de você vender para muitas pessoas em qualquer momento. Se você deseja, no momento, explorar, aumentar a tua lucratividade, o teu dinheiro na conta, se você deseja a qualquer momento atender mais pessoas, se você deseja a qualquer momento criar um ecossistema próspero nos seus negócios e na sua vida. Vendas é a única coisa que você precisa se preocupar. Sim, a única coisa. Confia em mim, tá bom? Confia em mim porque se você não constrói a habilidade de vender, você fica refém de qualquer inconsistência de mercado. E por isso que empresas fecham a cada 2 a 3 anos, 85% das empresas fecham, por quê? Porque eles podem ser muito bons tecnicamente, mas não têm a competência de vendas para aguentar os desafios do mundo real. Tá? O mundo de faculdade é aquele mundo que você é muito bom, e a sua competência técnica vai garantir o teu sucesso. O mundo real é aquela habilidade não sustentada por movimentos de crise ou recessão econômica, independente de qual ano for, certo? Então, sim, eu vou compartilhar para vocês aqui o segredo de vender mais. O que você precisa fazer? Poucas coisas que, se você fizer, vai garantir o teu sucesso no mundo dos negócios, tá bom? E, no fundo, um dos maiores benefícios para você desenvolver essa musculatura chamada vendas, primeiro, é entender que é uma musculatura, não é uma competência natural. Vou repetir. Vendas é uma musculatura, não uma competência natural. Esse é o primeiro ponto. Durante muito tempo, de verdade, desde a cadeira de diretor que fui, né, numa grande corporação aí com faturamento mais de 17 milhões por ano, mesmo maduro profissionalmente, eu acreditava. Eu trazia, eu selecionava, eu tinha na verdade eu tinha um grupo de pessoas que selecionavam pessoas para fazer parte da minha empresa, pessoas no comercial, onde o pré-requisito é: entenda quem tem o dom, entenda quem tem o talento natural para poder fazer parte da nossa empresa e poder vender. Conhecimento incorreto, porque não existe o dom natural de vendas. Vou repetir, vendas é uma musculatura. Então, se você desenvolver essa musculatura, você desenvolve o protagonismo do seu negócio. E até o final desse encontro, até o final dessa live, até o final dessa aula, até o final dessa mentoria, você vai entender o que você precisa fazer para ser protagonista dos seus negócios. E veja que crescer demais descontroladamente é ruim. Eu falei disso na live passada. É crescer demais. Ou seja, tô no movimento econômico, tô numa área de negócio que tendenciosamente o mercado está pedindo. Por exemplo, hoje, construção. Todos os horizontes que permeiam o movimento da construção civil está muito bem, muito obrigado. A grande verdade é que vai passar. Então, não ter o controle do crescimento é um risco, porque você rasga dinheiro, perde produtividade, contrata ruim, perde marca, né? Pode correr o risco até de ficar sujo no mercado. E crescer pouco, você não tem lastro financeiro para continuar crescendo
financeiramente, atendendo seus sonhos, etc, etc, etc. Então, entenda, a melhor opção que você pode decidir para o seu negócio é controlar as vendas. É ser protagonista do crescimento que você quer, não que o mundo exige, nem que nada. Simplesmente o que é importante para você. Eu falei disso na live de ontem. Também, se você deseja crescer expressivamente, você precisa tomar uma decisão. Eu falei disso ontem, tá bom? Então, seja protagonista dos seus negócios, assuma a responsabilidade para vender mais em qualquer momento. Pensa nisso, tá bom? Outro grande benefício é que, através da área de vendas, que é a área de qualquer empresa, e principalmente você que é profissional liberal, principalmente que você que é empreendedor, né, que resolve um problema através de uma grande ideia, porém, que não tem uma empresa calçada por trás de grandes pessoas, etc., colaboradores, etc., você está muito próximo de realizar 2 sonhos em 2 áreas, para 2 tipos de pessoas. O seu e o da sua família e dos seus clientes. Eu vou dar um exemplo, tá bom? Eu atendo alguns cirurgiões dentistas. Show? E esse grupo de profissionais, que são profissionais liberais, a maioria, e se você é um cirurgião dentista, você vai confirmar isso. A maioria fala para mim que tomou a decisão de fazer uma faculdade, se especializar numa área da odontologia ou atuar como especificamente cirurgião dentista, que é uma linha de clínico geral, porque entende que esse conhecimento é capaz de ajudar a autoestima, a felicidade das pessoas que passam na sua cadeira. Fala, Gualberto, meu querido. Então, entenda que o seu sucesso profissional, principalmente para você profissional liberal e para você empreendedor, não é somente seu e da sua família. O seu sucesso profissional também é dos seus clientes. Eu atendo alguns arquitetos. E da mesma forma, essa profissão, olha só, similaridade, né? Então, os profissionais, os cirurgiões dentistas, têm como esse olhar para trazer autoestima, felicidade para as pessoas. Contrapartida, o arquiteto tem o desejo de realizar sonhos. Uma casa bonita, um escritório bonito. Então veja que por trás da decisão que você tomou, pela profissão que você decidiu atuar, por trás disso, sempre tem uma expectativa do seu cliente em relação ao seu movimento. Imagine se você pudesse multiplicar isso para mais pessoas. É isso que a habilidade de vendas permite você fazer. Você pode vender para 5 ou para 50. Qual é a tua decisão? Você pode vender para 10 ou para 10 mil. Qual é a sua decisão? Se for definitivamente impactar muitas pessoas, colocar muito dinheiro no seu bolso, contribuir para as pessoas que estão do seu lado, você precisa dominar a área de vendas. E entenda que vendas não é um músculo, que vendas não é uma habilidade natural, e sim um músculo a ser desenvolvido. Tá bom? Eu acredito que a única forma de você ter autoridade no que faz, a única forma para você ter autoridade no que faz, definitivamente, é você dominar, desenvolver e aprimorar a habilidade de vender mais. Vender mais é o hack para ter felicidade nos negócios, grana no bolso e autoridade. Eu vou repetir uma das frases mais comuns que eu coloco nos meus treinamentos de vendas e compartilho nas empresas que eu atendo. Seguinte, ó, eu acredito que o melhor livro, a melhor obra artística, a melhor música, o melhor músico, nós não conhecemos. Por quê? Porque quando a gente define uma boa obra, a gente define a habilidade técnica dela. Quando nós pensamos na obra mais, na música
mais popular que nos agrada. Nós estamos falando que a pessoa desenvolveu o músculo de prospectar, de aumentar a rede de relacionamento e de se envolver com as pessoas que têm a capacidade de consumir o seu produto, seu serviço, sua música, sua arte. Então entenda, ser bom é sua obrigação. Vender é a competência que você precisa desenvolver para mostrar para o maior número de pessoas que você realmente é bom e que você também pode ajudar as pessoas com o conhecimento que você já tem. Eu acredito, definitivamente, que se você decidiu por uma profissão, principalmente você profissional liberal e empreendedor, principalmente, você tem a obrigação de mostrar para o mundo o que você faz. Se você decidir não fazer isso, que eu falei na live de ontem, se você decidir não fazer isso, por trás dessa decisão do não quero, existe provavelmente um medo, uma insegurança, o medo do crescimento pela instabilidade da qualidade do seu produto ou do seu serviço. Enfim, descubra qual é o medo que te impede de crescer financeiramente, descubra qual é o medo que te impede de ser autoridade no assunto, resolva a porra desse medo e vai pra cima. Porque se você gosta do que você faz, você tem a obrigação de impactar o maior número de pessoas na face da Terra. Tá bom? E no fundo, vender, construir o músculo de vendas só vai te ajudar. Não existe um malefício por trás. E se existir, você compartilha comigo aqui nas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube, onde a gente está transmitindo esse conteúdo, e você vai ser muito bem recebido por mim e pela minha equipe. Por quê? Porque eu ainda não descobri qual é o malefício de você desenvolver o músculo de vendas. Qual é? Qual é o malefício de você dominar a arte de trazer, se relacionar e reter clientes, pessoas, e ganhar muito dinheiro e ser autoridade no seu nicho? Qual é o malefício? Não existe. Então, construa esse músculo. Pense comigo. Por que você decidiu por essa profissão? Cara, muitos aqui, muitos, ficaram ou estão a cadeira de faculdade para se especializar no que faz. Muitos. Arquitetos, dentistas, médicos, psicólogos, advogados. Muitos passaram mais de 5 anos se dedicando pelo conhecimento técnico da área que atua. E por quê? Por quê? Por que vale a pena tanto esforço, tanto empenho, tantas horas de dedicação? É por esse porquê. É por esse porquê que você precisa desenvolver a musculatura de vendas. Por quê? A grande verdade é que a habilidade... Primeiro, que é o seguinte, né? A sua habilidade sobre o conhecimento adquirido no banco de faculdade não vai ser intensificada se você não fizer muito. Se você não atender muito, né? Não adianta eu saber e não colocar em prática. Automaticamente eu vou esquecendo. Por quê? Porque o meu processo neural ele é seletivo. Ele vai armazenando mais o que eu mais uso e o que eu não uso vai ficar na minha memória inconsciente. Então, a única forma de você fazer muito o que você estudou para fazer é vender para fazer. Eu acredito que nas faculdades, o treinamento... Olha só que louco, né? Em qualquer graduação. Qualquer. Eu, por exemplo, sou formado em administração financeira, em administração e tenho pós em gestão financeira pela FGV. Muito técnico, né? Bem técnico. Administração exatas e MBA pela FGV em finanças também. Muito técnico. Eu hoje, com a maturidade que tenho, reconheço que eu precisaria ter entendido a habilidade de vender para vender meus projetos, vender as minhas ideias, para me vender sobre um fornecedor, sobre um cliente.
Então, a habilidade de vender é obrigatoriamente necessária para você explorar o teu conhecimento técnico. Ponto final. Deveria ter um braço de vendas em qualquer universidade. Faz sentido o que eu estou falando? A habilidade de vendas é o que vai permitir você ter liberdade na vida. Ainda mais, né, hoje, ainda mais hoje, e nos próximos anos de gerações, que você pode fazer negócio em qualquer lugar do mundo. Arquitetos, hoje, você pode fazer um trabalho à distância. Enfim, depois da pandemia, principalmente, foi bem disruptivo as formas de atendimento, né? Então, quando eu falo de fazer à distância, eu estou falando de um tipo de liberdade que é liberdade geográfica. E as outras? E a liberdade financeira, né? E a liberdade de crescer o seu negócio, controlar o seu negócio. Qual é o preço disso? Ou você prefere ficar refém? É sempre uma decisão. O que você prefere? Dominar o crescimento do seu negócio ou ser dominado pela economia? É uma decisão e tá tudo bem se preferir ser dominado. Show? Então pense nisso, porque vendas... Olha só que louco que eu vou falar. Não é a garantia do sucesso absoluto do seu negócio. Mas, sem a vendas, é quase uma certeza que o seu negócio não vai decolar. Então entenda. Vender, aprender a vender é a garantia absoluta de que eu vou ser bem sucedido, que vou ter liberdade financeira, impactar nos meus clientes e poder ajudar minha família e prosperar nos meus negócios? Não. Mas sem vendas isso se torna muito mais longe. Por quê? Porque na medida que você vende mais, você precisa ter outros músculos. E quando eu falo de músculo, por favor, entenda que qualquer tipo de habilidade no mundo dos negócios que impede você de ter o que você gostaria de ter são músculos, são competências. Então, venda muito. Construa o músculo de vender. Aí construa posteriormente ou em paralelo o músculo de gestão financeira, o músculo de processos administrativos e operacionais que vão garantir que você tenha assertividade no seu produto entregue, porque a maioria das pessoas deseja um produto perfeito para ficar na porra da prateleira. Decida ter sim um produto perfeito, mas impactando seus clientes. A Apple não nasceu perfeita. Nós aprendemos a andar, a correr, depois engatinhar. E por que você decide tornar o seu produto perfeito para depois mostrar para o mundo que você existe? Vendas não é a solução de tudo, mas é o caminho para a solução da maioria das coisas. Entenda isso. Torne o seu negócio lucrativo. Eu espero que esteja fazendo sentido para você, tá bom? De verdade, senão eu não estaria aqui. Tá bom? E para ser bem pragmático, bem objetivo com você, a forma com que você precisa fazer para vender, né? Então, o segredo, que é o que me traz aqui compartilhar com vocês o conteúdo de hoje, que é o segredo, que eu acredito, tá, gente? Não é um segredo absoluto, a única verdade do mundo que se feito vai garantir, não. Mas é um pilar, é uma premissa, é quase uma bíblia, né? Não tem os 10 mandamentos? Se você seguir, não tem erro. Agora, para fazer é foda. Entenda isso. O hack, o segredo que eu quero compartilhar com você é um divisor de águas. E esse segredo vai ser compartilhado agora. Porque é o seguinte, se você quer, se tudo que eu te disse até agora, você disse sim, eu quero isso para mim, eu quero isso pro meu negócio, eu quero isso pra minha família, eu quero isso pros meus clientes. Se isso que eu tô falando realmente faz sentido, você precisa, primeiro, entender qual é a sua capacidade de operação. Como assim, Rodolfo?
Eu explico. Você precisa decidir, precisa conhecer, precisa identificar qual é a sua capacidade operacional. Quantos projetos você consegue tocar ao mesmo tempo? Quantas obras você consegue? Quantas cadeiras, né? Quantos atendimentos você, cirurgião dentista, consegue tocar ao mesmo tempo? Quantos clientes eu consigo atender ao mesmo tempo? Você precisa especificar a tua capacidade instalada. Esse conhecimento que eu trago para vocês, nenhum especialista em vendas vai te trazer. Por quê? Porque não vem da área de vendas. Vem da minha experiência como diretor financeiro de uma empresa que fatura hoje 17 milhões de reais, mais 17, quase 19 milhões, quase 18 milhões de reais, com mais de 100 funcionários, e sobre uma cadeira que eu ocupava, e hoje eu ocupo como conselho, mas ocupei durante 5 anos como diretor financeiro, que é entender o retorno, a tua capacidade instalada de operação. Para quê? Para que você não invista uma pila, para que você não invista um dinheiro e você espere o dinheiro retornar, né? O retorno sobre o investimento, o ROI. Você precisa explorar a sua capacidade atual para você sim crescer posteriormente. E não investir hoje, investir hoje, investir hoje, investir hoje para crescer no futuro. O seu retorno sobre o seu negócio tem que vir num curto espaço de tempo. Senão você vai ficar querendo, imaginando, desejando um futuro melhor. A grande verdade é que o retorno sobre qualquer movimento que você venha fazer tem que ser imediato. Por mais que ele demore um pouco, mas as suas ações têm que ser com seu controle imediatamente. Então, esse hack que eu vou trazer para você, o grande segredo, que são 2, esse é o primeiro grande segredo da arte das vendas, o segredo para você vender mais é o seguinte: entenda qual é a sua capacidade operacional. E não importa qual seja, chegue nela. E eu vou te explicar agora como chegar. Olha só que louco. Eu falei ontem sobre o porquê, né? Eu falei ontem, foi muito massa, né? Enfim, 9 horas da noite. Se você não assistiu, assista. A gente está aqui no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Facebook. A live de ontem complementa a live de hoje. Então, para ser bem pragmático, o segredo para você vender mais é, primeiro, entenda qual é a sua capacidade operacional e chegue nela. Ponto. Chegue nela com as condições que você tem, com a estrutura que você tem, com os recursos que você tem. Imediatamente. Se você atende mais de um produto ou mais de um serviço, você precisa entender qual é o produto ou serviço que mais te dá lucratividade, ou o produto ou serviço que mais fácil é no processo de vendas. Qual é o produto ou serviço que mais você consegue, que está mais fácil para você vender? Porque isso vai facilitar o teu processo de vendas. Agora, definitivamente, para você vender muito e que você tenha o retorno financeiro, de autoridade e de liberdade geográfica e liberdade de tempo, você precisa desenvolver um músculo. E esse músculo se chama o músculo da prospecção. Nesse livro aqui, ó, Prospecção Fanática, o autor defende com unhas e dentes a habilidade que qualquer pessoa, para ser bem sucedido, fala, Lute, meu irmão, precisa desenvolver é a habilidade de prospectar, de verdade, tá, gente? De prospectar os clientes, as pessoas. E o que é prospectar? Se relacionar. Estar onde seu cliente está, conversar com seus futuros clientes, entender
definitivamente como você pode, como você, o seu produto, seu serviço, as suas ideias, enfim, o que você estiver comercializando, como você pode ajudar o seu cliente, o seu prospect, a pessoa com que você está conversando a resolver um problema ou evitar que ele aconteça. É a sua obrigação como consultor de vendas, como profissional liberal, como empreendedor, desenvolver a musculatura. Entenda que vendas é músculo. Novamente eu vou dizer, se você não tem, se você fizer muito durante muito tempo ou de forma estratégica, consistente, você vai desenvolver essa habilidade e essa habilidade vai trazer para você grana, liberdade, autoridade, segurança financeira. Porque se você deseja aumentar o seu número de grana no mês, se você deseja construir uma atmosfera com viagens e experiências para você, para quem você ama, a única coisa que você precisa fazer é vender muito, a qualquer custo, em qualquer situação econômica, favorável ou desfavorável. E a primeira coisa, definitivamente, de verdade, gente, se você não conhece, eu vou mostrar para vocês até a nossa construção aqui nas redes sociais, vai ser tema das próximas lives, etc. É o conceito de funil de vendas. E um funil de vendas é um KPI, né? um framework, né? Eles são indicadores de gestão comercial, mas também um framework para você entender aonde você está, qual é a realidade do seu negócio, quais são as habilidades que você precisa desenvolver, por primeiro, que se desenvolvida vai fazer com que você chegue no top 10, né? Vai fazer com que você desenvolva o músculo de vender. E eu tô te falando um dos hacks mais importantes, que é o quê? Prospecção. Porque, entenda, o marketing digital, ele veio para ser 100% disruptivo para você, profissional liberal. Para você, empreendedor. 100% disruptivo. Por quê? Porque ele capta, ele aumenta a tua gama de pessoas com que você se relaciona. É a primeira etapa do funil que eu tô te falando agora, que é a prospecção. Em vez de eu falar para uma pessoa agora aqui na minha mesa, ou para 10 pessoas, ou para 100 pessoas no auditório, ou para 1000 pessoas no auditório, eu posso falar para milhões de pessoas nas redes sociais. O que é isso? Por que isso é tão exponencial? Por que eu consigo fazer muito dinheiro nas redes sociais? Por que as redes sociais não param de crescer de forma absurda? Porque é o único conceito. Prospecção. Quantidade. O que é prospecção? Quantidade de pessoas que eu me relaciono. Não importa qual é o seu produto ou seu serviço, não importa o que você quer vender. A grande verdade é que você vai vender para pessoas. Se relacione com elas. Esse é o convite. Entenda que a sua habilidade de se relacionar, ser bem-quisto nessas relações, entender o que o outro precisa, numa conversa formal ou informal, não importa, numa rede de amigos ou numa conversa de negócios, não importa. Se você tiver ouvidos atentos, perguntas inteligentes e falar menos, você constrói ao longo do tempo a empatia que o outro precisa para continuar se comunicando com você e você automaticamente passa a ser uma autoridade nas suas relações profissionais. Porque, no fundo, as pessoas que nós conversamos querem mais falar delas do que escutar o que nós temos para falar sobre nós. Isso é uma habilidade de comunicação. Fale menos sobre você. Fale mais sobre Deus. E escute mais as pessoas que estão do seu lado. As pessoas não querem falar sobre você. Elas não querem saber sobre você. Elas querem falar sobre elas. E quando você precisar falar sobre alguma coisa, que fale sobre os princípios e encaixe isso nas necessidades que o outro precisa. Assim você pode ter autoridade no que você quer. Assim você pode ter autoridade. E quando você passa a ter autoridade, o teu processo de vendas é muito mais fácil. Entenda isso. Tá bom?
Você precisa, nessa construção de prospecção, que eu chamo, e que não só eu, tá? Mas em algumas obras de vendas, né? Alguns livros que falam sobre essa premissa, a importância de vender, a importância de prospectar, a importância de se movimentar como um fanático. É ser um incansável. Um vendedor incansável. Mais um passo antes, um prospectador, nem sei se existe esse verbo, um prospectador, a pessoa que prospecta, a pessoa que busca, a pessoa que vai atrás, a pessoa que se relaciona, a pessoa que busca estar no meio de pessoas e de situações que pode ser útil com o seu produto, com o seu serviço, com suas ideias, com a sua imagem, seja lá o que você quiser vender ou comercializar. Você precisa se relacionar. E a única forma de você ser muito bem-sucedido, que pessoas bem-sucedidas fazem, que garante com que elas sejam bem-sucedidas, é estar se relacionando com pessoas que possam adquirir o seu produto, o seu serviço. Não adianta você querer vender, não adianta você querer ter autoridade, não adianta você querer aumentar o seu número de grana no final do mês se você não sai do seu escritório, se você não sai da sua clínica, se você não sai da sua casa. O mundo digital acontece no smartphone, o mundo digital acontece na palma da nossa mão, mas pessoas vivem, né? As pessoas estão se relacionando no mundo dos negócios, as pessoas estão se relacionando, as pessoas estão na rua. Então eu recomendo que você construa o músculo de se relacionar com as pessoas. Bons negócios são feitos por pessoas que escutam mais, encaixam o seu produto, o seu serviço na necessidade e com isso vendem, passam a ter autoridade e financeiramente passa a ser também muito mais próspero, tá? Eu acredito que esse hackzinho de prospecção e definição da capacidade instalada, ele é um divisor de águas, tá? Porque muitas pessoas desejam mudar, pivotar de negócio, ou inovar num produto, no serviço, sendo que a capacidade atual do produto ou do serviço não está sendo explorado. O que isso acontece? Acontece que você vai investir tempo e dinheiro no que não vai te trazer retorno num curto espaço de tempo. Você empreendedor, você profissional liberal tem que ter visão estratégica. Para que você possa aproveitar todos os recursos disponíveis que você tem hoje para ser bem-sucedido. Então, explore a sua capacidade instalada, a sua capacidade operacional, vendendo muito. E para isso, você precisa prospectar demais. Toda hora. Seja um prospectador fanático. Esse hack, se você realmente colocar em prática, vai ser um divisor de águas para o seu negócio. Não existe um produto ou um serviço que é vendável sozinho. Hoje em dia, nem commodity. Nem commodity. Você precisa encontrar, você precisa desenvolver a habilidade e a musculatura de vendas. Eu tenho aqui comigo alguns exemplos que eu posso compartilhar com vocês que essa habilidade de prospectar, esse músculo do relacionamento, é algo absurdamente disruptivo. E eu vou compartilhar a minha história. Porque no momento que eu estava sentado numa cadeira de diretor financeiro, onde as coisas vinham até mim, ou eu precisava analisar dados, ou eu precisava resolver problemas, ou situações
in loco, né? In company, dentro da minha empresa aconteciam, ali eu estava presente. Agora, quando eu entendi o hack de se relacionar com o mundo, com o mercado, e que isso ia trazer soluções para o meu negócio, eu entendi que isso, a habilidade de se relacionar, a habilidade de prospectar talentos é o diferencial, é um divisor de águas, poupa-se tempo e acelera o seu resultado. Eu estou simplesmente trazendo para você em uma linguagem simples que, se você deseja ter mais e melhores clientes, você precisa se relacionar com mais e melhores pessoas. Simples assim. Todo tipo de produto ou de serviço é uma transação comercial entre dois CPFs, entre duas pessoas que desejam ser atendido com uma necessidade e você, com o seu produto, com o seu serviço, atender a necessidade do seu cliente. Não tem como você fazer isso se você ficar sentado no seu escritório, na sua clínica, e seja lá onde você tem o seu ponto de trabalho. Você precisa levantar e se relacionar com as pessoas. Esse hackzinho de prospecção, e aqui é o seguinte, ó, se você quer vender 10 vezes mais, se você quer vender 20 vezes mais do que você está vendendo hoje, o que você precisa fazer? Falar com mais pessoas. Ponto. Ponto final. E quando eu falo sobre isso em alguns treinamentos e algumas mentorias, quando eu falo isso com os meus clientes, existe um padrão comum de contra-argumentações. Por exemplo, Rodolfo, eu não consigo sair da onde eu estou, né, para ir até o meu cliente ou fazer ligações estratégicas ou me relacionar com outras pessoas. Por quê? Porque eu estou preso na burocracia do meu negócio. Ou, Rodolfo, eu estou preso na operacionalização do produto final, né? Você é arquiteto, está lá fazendo as plantas, ou está lá na obra, ou está etc. Você é cirurgião dentista, está no mocho, está na cadeira, está atendendo seus clientes, você é advogado, está defendendo, está estudando para poder ter as causas ganhas. Não importa. Todo mundo tem uma justificativa. Mas a sua obrigação, se você quer ter liberdade financeira, geográfica, é vender. Construa uma solução. E isso eu chamo de hora de ouro. O que se você fizer primeiro vai trazer para você o que você realmente precisa no atual momento. O que se você fizer primeiro vai garantir que você atenda a sua expectativa hoje. Este ano, este mês, esta semana. São mais clientes? É mais dinheiro? É construir um negócio próspero e seguro? Você precisa vender. Construa mecanismos para poder ter a sua atividade operacional atendida. Trabalhe, crie uma hora de ouro, né? Então, por exemplo, crie uma rotina que especifique que pela manhã, ou determinado horário, ou dia da semana eu vou só prospectar e minha agenda está fechada para isso. Faça o seu melhor com as condições que você tem hoje para vender mais. Ponto. E assim você terá menos justificativas e mais resultado financeiro para prosperar no seu negócio. Espero que esse conteúdo esteja fazendo sentido para você, tá? Porque a maioria das pessoas, elas podem até entender. Poucas farão. O quê? Se posicionar como um prospectador profissional. Eu gostaria que você entendesse que a habilidade, que a qualidade do seu produto ou do seu serviço não vai representar o sucesso nos seus negócios. Não vai. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim para você. Meu papel aqui é te ajudar, te alertar para que isso é insuficiente. A não ser que você que está me escutando aqui agora esteja 100% satisfeito com o quanto ganha, com a autoridade que tem no mercado e como você pode ajudar os seus clientes e que você construiu isso sendo muito bom tecnicamente. Se sim, deixa nos comentários. Se não, a minha tese continua certa e não adianta ser excelente. Você precisa desenvolver o músculo de vender. Tá bom? E vou confessar, até mesmo você que pode estar me escutando, que está satisfeito, que deve ter grana, que etc, etc,
O seu negócio não é um negócio que eu chamo anticrise. Por quê? Porque a qualquer momento pode dar ruim e você perder tração de negócio. Então, você é empreendedor, você é empresário, você profissional liberal precisa construir uma atmosfera dentro do seu mundo profissional que eu chamo um movimento anticrise. Não importa o que acontecer no mercado, não importa o que acontecer na economia, não importa se vai vir uma ou outra recessão daqui para os próximos anos. O que realmente importa é o que você desenvolveu de hoje até a próxima crise para ter os negócios, para ter o seu negócio bem sucedido. Isso é uma empresa anticrise. E para que isso aconteça, você precisa ter desenvolvido a musculatura de vender. E para vender, você precisa ter desenvolvido a musculatura de prospectar toda hora o seu cliente ideal. Toda hora. Toda hora. Então, para fazer o fecha nesse nosso encontro, eu quero compartilhar com você os dois grandes hacks, as duas grandes dicas que vão fazer com que você venda disruptivamente, a qualquer momento, sem maiores problemas. Primeiro grande hack. Entenda a sua capacidade instalada. Entenda a sua capacidade operacional. Qual é o máximo de projeto? Qual é o máximo de cliente? Qual é o máximo de pessoas que você consegue atender? Entenda qual é. Segundo, e aqui eu vou especificar um pouco mais, mas segundo, depois de entendido qual é a sua capacidade de produção, sua capacidade de atendimento, segundo, venda pelo amor de Deus. E para você vender, o que você precisa fazer? Primeiro, que é a essência da live de hoje, que é a essência da mentoria, que é a essência da live de hoje, prospecte sem cessar. Prospecte toda hora, a qualquer custo, o seu cliente ideal. Prospecte, fale, se relacione, converse, passe a mão no telefone, vá a eventos, vá a encontros, chame pessoas para um café, crie uma atmosfera de relacionamento próspero para você vender mais. Prospecção é a alma de qualquer empresa bem-sucedida. Se vocês conhecem um dos nossos bilionários brasileiros, poucas empresas e poucas pessoas chegam a patamar de bilhão. Milhão já está comum, agora bilhão são para poucos. Flávio Augusto, bilionário, defende com unhas e dentes que o único segredo, que a única coisa que você, qualquer um, precisa fazer para chegar onde ele chegou é desenvolver a musculatura de vendas. Construa a sua. E aqui eu estou te ajudando. Estou dando as mãos para você, para que você faça primeiro o que mais faz sentido, para que você venda mais. É o quê? Prospecção. Prospecção. E a terceira grande dica que eu anotei para compartilhar com vocês, depois de conhecer sua capacidade instalada, chegar nela com a prospecção fanática. A terceira é conheça os seus números. Rodolfo, você não falou disso a live inteira e agora vem falar? Sim. Conheça seus números. O que é conhecer seus números? Quantas pessoas eu me relacionei essa semana e quantas pessoas eu fechei um contrato, um produto ou um serviço? Quantos negócios eu fui capaz de gerar com essas conexões que eu fechei? Conheça seus números. Conheça os seus números. Eu vou falar mais sobre isso, mas em via de regra, você precisa entender que se você se relacionou com 10 novas pessoas essa semana, dessas 10, quantas fecharam negócio com você? Quantas? Pode ser que elas não fechem hoje, pode ser que elas fechem daqui a pouco. Por isso, você precisa ter consistência de monitorar os seus números. Porque uma vez que você explorar esses números, conhecer esses números, você vai ter o controle de quantas pessoas eu preciso me relacionar para poder fechar um ou mais contratos. Porque entenda, vendas é um conjunto de ciência e arte. A ciência pelos números, pela razão, pela lógica, pelos números que me mostram a sua evolução ou a tendência de evolução do seu segmento. E a arte é a habilidade de você vender e se relacionar com as pessoas. Ser você. Então, isso é o tema para uma próxima live, mas eu quero deixar essas 3 grandes dicas. Primeiro, conheça sua capacidade instalada. Segundo, seja um prospectador fanático. Terceiro, conheça seus números. Quantas pessoas
você se relacionou essa semana, esse mês, esse ano, e quantas pessoas converteram em negócio fechado para o seu negócio, né? Para a sua empresa. Eu espero que esse conjunto de conteúdos que eu compartilhei hoje com vocês realmente seja um divisor de águas e que você possa colocar em prática, porque o meu papel aqui é fazer com que o seu negócio seja lucrativo, seja altamente bem sucedido. E a única coisa que você precisa fazer para ter um negócio altamente bem sucedido é vender, desenvolver o músculo das vendas. Se fizer sentido, eu espero que você aproveite, senão você descarta. Eu te vejo no próximo vídeo. Forte abraço. Até já.